Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil e um Crimes. Eu sou a Bruna e como esse é um mini episódio, sou somente eu e não tem recados. Então vamos direto pro caso de hoje. O John Winston Ono Lennon, ou John Lennon mesmo que estou falando, ele nasceu no dia 9 de outubro de 1940 em Liverpool, né, que fica localizado no noroeste da Inglaterra, no Reino Unido. Ele era um músico e compositor que cofundou os Beatles, né, pra quem não conhece, que é uma banda de rock inglesa que foi formada em 1960 e é considerada até hoje a mais influente de todos os tempos. Então, acho que não tem ninguém que nunca ouviu falar dos Beatles, né? Então, no final dos anos 60, ele deu início à Plastic Ono Band, com a então esposa Yoko Ono, e ao mesmo tempo que iniciou sua carreira solo depois que acabaram os Beatles em abril de 1970. No dia 8 de dezembro de 1980, no fim da tarde, o casal deu autógrafos para fãs que estavam perto de casa, incluindo um fã de 25 anos chamado Mark David Chapman, que pediu para que o John autografasse a capa do álbum do cantor, chamado Double Fantasy. O encontro foi registrado por Paul Goresh, que era amigo do John Lennon. O Mark, então, ele nasceu em 1955 no Texas. Ele tinha um pai militar e uma mãe enfermeira, e ele sofreu na infância por conta do constante abuso sexual e psicológico, fazendo com que ele tentasse suicídio. Ao ler o romance O Apanhador no Campo de Centeio, o Mark começou a dizer que se identificava com o protagonista do livro, que odiava a falsidade e era um adolescente revoltado. E o ódio aos Beatles começou quando eles lançaram uma música chamada God, que pra quem não sabe significa Deus, onde na letra eles falam em não acreditar em Jesus ou na Bíblia e descreviam Deus como um conceito. Então, como o Mark era muito religioso, ao ouvir John Lennon dizendo que os Beatles eram mais populares que Jesus, ele falou isso numa entrevista, o Mark considerou isso uma blasfêmia e gerou um sentimento conflituoso onde ele justificava que não deveria haver ninguém mais popular que o Senhor Jesus Cristo. Então ele era uma pessoa que, né, já tinha uns problemas e... Enfim. O auge da raiva dele com o John Lennon veio ao escutar Imagine, que acho que é a música que ficou mais famosa dele, né? Então, em depoimento, o Mark disse: ele nos disse para imaginarmos que não existem posses e lá estava ele, com milhões de dólares, iates, fazendas e mansões, rindo de pessoas como eu, que acreditam em suas mentiras, compraram os discos dele e alicerçaram boa parte de suas vidas com as músicas dele. Então, meses antes do crime, o Mark deixou a esposa no Havaí, o lugar onde ele morava, para ficar em Nova York, alegando que ele precisava de um tempo com ele mesmo para se entender e se encontrar. Então, mesmo ele falando isso para a esposa, já estava decidido a matar algum famoso para também ganhar notoriedade. Ele chegou a pensar em matar o apresentador de televisão Johnny Carson ou a atriz Elizabeth Taylor, mas ele entendeu que seria mais fácil assassinar o John Lennon. Então, como ele já tinha uma raiva também, né? Então, ele juntou as duas coisas. O Mark, então, montou vigília na calçada do apartamento do John Lennon no dia 8 de dezembro de 1980 e chegou a cumprimentar o Sean, que era o filho do músico, que chegava com a babá. A Yoko e o John deram uma entrevista e foram fotografados em sua casa, e por volta das 17 horas foram em direção ao estúdio Record Plant, e lá eles tombaram com fãs, inclusive o Mark, que guardou o álbum autografado escondido na guarita do porteiro. O John e a Yoko estavam trabalhando no estúdio quando eles decidiram retornar para o apartamento no edifício Dakota, em Nova York, por volta das 11 da noite, isso de limusine, né? E chegando lá, o Mark, que estava com 25 anos, estava esperando eles. Em entrevista, o Mark disse que ouviu vozes dizendo do it, que seria faça, passa, né? Então, quando o John passasse por ele, então ele gritou, Mr. Lennon, e pegou o revólver, e o seu primeiro tiro atingiu uma janela ali perto, e os outros 3 tiros atravessaram o corpo do músico, e um atingiu a sua artéria aorta, fazendo com que a perda de sangue fosse intensa. O Mark tinha planejado, né, tudo antecipadamente, isso significando também que a arma dele estava carregada com balas de ponta côncava, que se expandem ao atingirem o alvo, então causam muito mais danos a tecidos vivos do que balas comuns. Por isso que ela atinge e explode, né, basicamente, e por isso que ele perdeu muito sangue e atingiu uma artéria. Então o Mark não tentou fugir depois do ocorrido, então o porteiro desarmou ele e ficou perguntando se ele sabia o que tinha feito,
E nisso ele respondeu: sim, eu atirei em John Lennon. O Mark viu John sem atendido e esperou na calçada a polícia chegar. Então, John Lennon foi declarado morto assim que chegou no hospital, mas os médicos fizeram procedimentos de ressuscitação que, infelizmente, não foi efetivo. Então, a Yoko pediu aos médicos que só divulgassem a morte do John depois que ela chegasse em casa, porque ela tinha medo que o Sean ficasse sabendo da morte do pai pela TV. Então, o corpo do John foi cremado e suas cinzas entregues a Yoko, que preferiu não fazer um funeral. Então, o Mark foi julgado em 1981 e, apesar de alegar ter ouvido vozes, ele foi avaliado e diagnosticado tendo plena saúde mental. Então, ele foi condenado à prisão perpétua, teria direito a recurso e liberdade condicional de maneira bienal a partir dos anos 2000. Mas a última apelação foi em agosto de 2020, sendo rejeitada pela 11ª vez. Então, filmes e livros sobre a vida do Mark Chapman foram feitos, entre eles o filme Capítulo 27, que teve como protagonista o ator Jared Leto. Então é isso, né? Ele ainda está vivo, está com 65 anos, preso atualmente. E apesar de muita gente saber que o John Lennon foi morto, né? Dizem que era por um fã, na verdade não foi bem assim essa história. Então é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. E se quiser nos apoiar, entra lá no nosso site milcrimes.com.br, vai ter o botão de apoio. E vota na gente no Prêmio Machado. E a gente nunca ganhou nada nessa vida. Então, vamos lá. Vai que a gente consegue isso, a gente vai ficar muito feliz. Tem até dia 12 ou 13 de novembro pra votar, então vocês ainda têm bastante tempo. Até semana que vem. Tchau.